Isso, irmã abençoada aí. E nós... Olha bem, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, amém? Vamos ler a Bíblia, Atos, capítulo de número 2. Quero meditar com os irmãos essa noite um texto. Atos, capítulo 2, amém? Convido os irmãos para ficar de pé para nós fazermos a leitura do texto. Capítulo de número 2 de Atos. Nós vamos ler do verso 42 ao 47, um texto bem conhecido. Aqui tem alguns princípios que são sempre bons nós recordarmos desses princípios para a nossa vida espiritual como igreja. Amém? Diz assim o texto. Eu vou ler um versículo e os irmãos verão o seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verso 43. E a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais que partiam de apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Último. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Pode sentar. Nós já oramos. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Olha bem, a palavra de Deus em Atos, no livro de Atos como um todo, ela apresenta alguns aspectos da igreja que são sempre válidos em qualquer época, em qualquer período, em qualquer tempo. E bom é para mim, para você, colocar esses princípios em prática. Amém? Colocar em prática esses princípios da palavra de Deus. Nós abraçarmos isso como fato, como a Bíblia apresenta, e colocar em prática. Então, quero que os irmãos observem comigo o verso 47. Nós vamos partir do versículo 47 para dar sequência aqui no nosso estudo. Quando o escritor ele registra o seguinte, que todos, os irmãos estavam perseverando unânimes, todos os dias no templo, diz o verso 46, partiam pão em casa, comiam juntos com alegria, de singeleza de coração, e diz o verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o final do verso 47 diz assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então a igreja, aquilo que a Bíblia aqui apresenta nesse texto, a igreja é um local que vai agregar as pessoas. Amém? E a igreja, ela é, nós sabemos, a gente já cita isso várias vezes, comenta a esse respeito, a igreja ela é muito mais do que as quatro paredes. Nós aqui somos a igreja. E diz a Bíblia que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então novas pessoas eram acrescentadas àquele grupo, aquela multidão de pessoas reunidas. A cada dia, diz aqui o texto ainda até frisa, que todos os dias acrescentava ao Senhor alguém à igreja. As pessoas estavam se convertendo, vindo para a igreja. Havia naquele grupo de pessoas, naquela comunidade, algumas coisas que estavam atraindo a atenção das pessoas, que atraía a atenção de todo mundo. Havia coisas que sucediam no meio daquele grupo de pessoas que atraía atenção, e a Bíblia diz que o Senhor agregava, ele ajuntava, trazia pessoas para a igreja. O próprio Senhor, cada dia acrescentava o Senhor pessoas à igreja.
Esse aspecto que a Bíblia apresenta aqui, da pessoa vir à igreja, acrescentava à igreja, é o processo da conversão, da mudança de vida. Amém? Processo de conversão, de mudança de vida. Então a igreja, na verdade, conforme esse texto aqui nos apresenta, o objetivo da igreja, o alvo da igreja, na verdade, a missão da igreja é viver de tal forma que aquele que está perdido seja acrescentado à igreja. Amém? Essa que é a visão bíblica para a igreja. Nós aqui somos um grupo que a nossa convivência, o nosso proceder tem que ser de tal forma que as pessoas vão se agrupar conosco, vão acrescentar à igreja, vão vir para estar conosco. Esse tem que ser o nosso objetivo e o foco da nossa vida. Hoje a gente fala muito em crescer. Nossa, a igreja tem que crescer, a igreja precisa crescer. Só que a gente tem que tomar cuidado com essa visão de crescimento, porque uma visão de crescimento fora de foco, ela pode trazer prejuízo em vez de benefícios. Porque se nós ficarmos preocupados demais em crescer, nós não temos que crescer. A igreja tem que crescer. Óbvio que nós temos que a igreja cresce. Mas a visão bíblica não é essa. Nós não estamos aqui evangelizando, você não evangeliza, eu não evangelizo, eu não prego, você não prega, nós não fazemos isso para a igreja crescer. Entenderam? Nós não fazemos isso para a igreja crescer. Nós fazemos isso porque foi uma ordem dada por Jesus, que nós íamos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então o alvo da igreja é pregar o evangelho para que aqueles que estejam perdidos sejam salvos. Naturalmente, o texto diz aqui no versículo 47, que o Senhor acrescenta esses salvos aonde? Na igreja. Amém? Então a nossa visão, eu tenho que olhar para as pessoas do mundo, você e eu, e enxergarmos as pessoas como a Bíblia realmente apresenta. Pessoas que precisam de serem salvas. Amém? Pessoas que precisam ser salvas. Jesus, nós conhecemos o texto de código salteado, mas vamos ler lá, em Marcos, vamos relembrar, capítulo de número 16, só para a gente lembrar e ficar bem vivo na nossa memória, aquilo que Jesus falou e orientou os discípulos, e que naturalmente vale para nós também. Marcos, capítulo 16, verso 15 e o 16. O texto é bem conhecido, sabemos de cor, mas vamos ler novamente aqui os versículos que dizem assim. E disse-lhes, o que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a missão da igreja, não é segredo para nenhum de nós, que é essa aqui, pregar o evangelho. Amém? Então, a visão de crescimento da igreja, a gente tem que filtrar essa visão de crescimento. Cuidado com essa visão. Porque se a gente se preocupar só em crescer, tem que fazer para a igreja crescer. Para a igreja crescer, a gente acaba perdendo o foco. Que, na verdade, o foco da igreja é pregar o evangelho para quem está perdido, para que ele seja salvo. E uma vez salvo, Atos diz isso lá, que ele será acrescentado aonde? A igreja. Olha o que Pedro disse lá no capítulo 2 de Atos, vamos voltar lá? Deixa marcado aí que a gente vai sempre retornar a esse texto. Atos capítulo 2, versículo de número 40. Verso de número 40. Todos acharam? Atos 2, versículo 40. Olha o que Pedro disse para as pessoas que o ouviam. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, qual é a exortação que Pedro deu aí? Amém, irmão? Então é essa que é a missão da igreja. Amém? Esse que é o meu objetivo e o seu objetivo enquanto igreja. Chamar as pessoas, demonstrar que eles precisam se salvar desta geração perversa. Quando a pessoa ouve essa verdade e aceita e resolve mudar de vida, ele vai ser acrescentado aonde? No grupo chamado igreja. E aí sim, essa igreja irá crescer. Amém? Então a visão bíblica para nós não é essa visão de crescimento. Você não vai encontrar isso em Atos em lugar nenhum. Os discípulos se preocuparam em fazer a igreja crescer. Não tem isso em Atos. Em nenhum lugar você vai achar isso.
você vai achar os discípulos preocupados em pregar o Evangelho, em falar a verdade, e anunciar a salvação. E as pessoas crendo no Evangelho, foi o que Jesus disse lá em Marcos, crendo no Evangelho, ele será salvo, amém? E naturalmente será acrescentado à igreja. Então a visão que eu e você temos que ter é essa, uma visão de alguém que está lutando e trabalhando para salvar as pessoas de uma geração perversa e corrompida. O mundo, diz a Bíblia, ele jaz no maligno, não é assim que diz a Bíblia? O mundo está sepultado no maligno. E a minha obrigação e sua como crentes é pregar o Evangelho para essas pessoas, para que eles sejam salvos dessa geração perversa. Porque se eu me preocupar só com crescimento, eu perco a essência do que é pregar o Evangelho. Eu fico preocupado aí na visão de querer crescer, muitas vezes a gente acaba atropelando algumas coisas. A gente acaba pregando a verdade vamos dizer assim, só a meia verdade. Que a gente quer que a pessoa venha, né? A pessoa tem que vir, então você não fala a verdade toda. Você fala um pouquinho e depois a pessoa vem. Não. A visão da igreja não é essa, irmãos. É você pregar o Evangelho. E o que é Evangelho mesmo? Lembra? A gente já comentou isso aqui várias vezes. O que é Evangelho? Evangelho é o que mesmo? Uma boa notícia, boa nova. Qual que é a boa nova? Que Jesus morreu por nós. Então é disso que o mundo precisa ouvir. Que Jesus morreu por nós. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a palavra que a igreja tem que pregar e anunciar. E através dessa mensagem é que o mundo será salvo. Amém? Vamos ver mais um texto aqui em Atos mesmo, que os irmãos verem um outro aspecto que eu quero mostrar aqui. Capítulo 8 de Atos agora. Vamos ler aqui. Capítulo de número 8. Nesse texto, nós vamos encontrar o evangelista Filipe fazendo uma obra. Diz a Bíblia o seguinte, capítulo 8, a partir do verso 1. Também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra quem? A igreja, que estava onde? E o que aconteceu em resultado disso? Exceto os apóstolos. E eles foram embora. Diz o versículo de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Então, olha bem. A igreja estava em Jerusalém. Nesse texto você conhece a história. Só vou resumir para você lembrar. A igreja em Jerusalém. Saulo, na época, ainda não era convertido. Ele, com o poder que as autoridades judaicas lhe deram, ele começou a perseguir a igreja ferozmente, toda a força que ele tinha para destruir a igreja, para poder fazer a igreja parar o seu progresso. E a Bíblia diz que, como um momento crítico da igreja ali, eles chegaram ao ponto de matar Estevão. Você conhece a história bíblica. Estevão foi apedrejado. E diz a Bíblia que, em função dessa perseguição, desse fato que ocorreu com Estevão, toda a igreja foi perseguida em massa. Diz a Bíblia que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja. Então essa igreja foi dispersa. Os irmãos fugiram para não serem presos, para não perder a vida. Quando você olha isso aqui com calma e com detalhe, você vai perceber que os crentes foram embora deixando tudo para trás. Casa, tudo. Eles não perderam a fé. Eles chegaram à seguinte conclusão. Cristo eu não posso perder. Né? Salvação eu não posso abrir a mão. Eu perco tudo, a minha casa, meus bens, mas Jesus eu não abro mão de Jesus Cristo. De Jesus eu não abro mão. De Jesus eu não abro mão. Foi essa atitude que os discípulos fizeram. Todos fugiram. E diz no versículo 4 que os que andavam dispersos, olha bem, eles não estavam fazendo trabalho para a igreja crescer. Entenderam o que eu estou falando aqui? Eles não estavam preocupados, vamos fazer a igreja crescer, a igreja de Jerusalém crescer? Não. Eles estavam fugindo para não serem presos e mortos em Jerusalém. E enquanto eles iam, o que estava no coração deles permaneceu. Amém? A salvação, a comunhão com Deus, a vida com Deus, estava aqui dentro, isso eles não deixaram morrer. Enquanto eles iam,
eles continuaram proclamando a palavra para todo mundo. Não era visão de crescimento, entenderam? Visão aqui era a visão de pregar o Evangelho. Essa é a visão que os crentes tinham. Não estava preocupado em fazer a igreja crescer. Era preocupado em pregar o Evangelho. Não grava esse aspecto, é muito claro aqui no texto. Enquanto eles iam, eles estavam pregando o Evangelho. Não estavam preocupados em pregar para a igreja de Jerusalém ficar maior, porque inclusive eles tinham sido expulsos de lá. Estavam fugidos para não morrer. Mas enquanto eles iam, a vida que eles tinham com Deus, eles continuavam proclamando o Evangelho, falando a verdade, falando a palavra de Deus, e as pessoas foram crendo no Evangelho. Amém? Você vê o texto aqui embaixo, versículo de número 5, que o próprio Filipe, ele desceu, fugindo de Jerusalém, ele foi parar em qual cidade? Cidade de Samaria. Você vai ver nos evangelhos, a gente já falou isso aqui várias vezes na igreja, você já leu a Bíblia e sabe, que os samaritanos é aquele grupo de pessoas que eram rejeitados em Israel. Os judeus não se comunicavam com eles, não gostavam, eram rejeitados. E de repente Filipe desce a cidade de Samaria, e lá o que Filipe faz, no meio dos samaritanos? Começa a falar de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, olha. Observa bem. E descendo, verso de número 5. Descendo Filipe à cidade de Samaria, o que Filipe fazia? O que diz o texto aí? Lhes pregava a Cristo. Amém? Pregava a Cristo. Não era visão de crescimento, irmãos. É isso que eu estou querendo que você entenda. Não é que vamos fazer a igreja crescer, não era isso. Não tinha essa ideia. Você não vai achar isso em Atos em lugar nenhum. A visão que a igreja tinha de pregar o Evangelho aos quatro cantos, em todos os lugares, quando eles tivessem oportunidade, a tempo e fora de tempo. A visão é essa. É essa visão que eu tenho que ter. É essa visão que você tem que ter. Pregar o Evangelho lá onde você trabalha, lá para o seu vizinho, lá na sua casa, para a sua família. Não é fazer isso para a igreja crescer. Porque, infelizmente, a gente vive uma época hoje que muita gente está preocupada em fazer as igrejas crescerem. Em crescer a igreja. A igreja começa a inchar e ela não tem qualidade. Tem um monte de pessoas que você conhece por aí fora. Muita gente que são frequentadores de igreja por aí, mas não são crentes. De fato não são, gente. E a igreja parece que cresceu. As igrejas por aí fora estão lotadas de gente. Muita gente. Nossa igreja cresceu muito. Mas quando você vai peneirar ali o grupo, aí você assusta. Né? Você começa a ficar assustado. Peraí. Mas esse camarada está na igreja, né? Exatamente, ele está na igreja, ele fez a igreja crescer, mas ele não está ligado no céu, não se converteu, não mudou de vida, ele só foi acompanhar um grupo de pessoas. Nós lemos em Atos 42, Atos 2:42, que o Senhor acrescentava à igreja os que haviam de se salvar. O Senhor acrescentava. A igreja pregava e o Senhor aqui trazia, é Ele que acrescentava. Amém? Então a minha obrigação e sua é pregar o Evangelho e o Senhor é que vai fazer o resto da obra. A Bíblia é muito clara, Jesus mesmo disse isso, que essa obra é feita por quem? Pelo Espírito Santo. O que ele faz? Convence do pecado, da justiça e do juízo, não é isso que diz a Bíblia? O Espírito Santo que faz. Então você tem que ter isso no seu coração e eu no meu. Nós vamos pregar o Evangelho, falar de Jesus, e as pessoas vão ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, e o Senhor é que vai acrescentar essas pessoas à igreja. Amém? Porque quando a pessoa quer vir por conta própria, ou por motivos não muito nobres, você conhece a história bíblica, que nessa própria cidade de Samaria aqui, não sei se você conhece bem a história, mas vamos ler. Diz o verso de número 13. Vamos ler o versículo 9 e depois o verso 13. Verso 9 e 10, só para relembrar. A gente já comentou isso aqui em outro momento, mas é importante frisar isso aqui novamente. Atos 8, verso 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personalidade, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. Diz o verso de número 13, que creu até o próprio Simão, e sendo batizado,
ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, ele estava atônito, estava maravilhado com o que está acontecendo em Samaria. Filipe pregava, as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, e o mover do Espírito de Deus na cidade de Samaria por meio de Filipe era tremendo. Era tremendo. Deus usou Filipe de uma forma maravilhosa. E até o Simão viu aquilo e ficou maravilhado. E ele creu. Num certo primeiro momento ele creu. E foi até batizado. Mas você lê lá na frente que quando Pedro e João descem a Samaria e eles oram para as pessoas e começam a receber o Espírito Santo, já vi que esse Simão que havia se convertido, que estava no meio da igreja, né? Estava lá no meio dos irmãos, o coração dele ainda não estava reto. Por que você fala? Por quê? Olha o que Pedro disse mesmo. Olha só. Versículo de número 19, ele diz assim: dá-me também a mim esse poder para que sobre aquele quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Olha bem, verso de número 21, olha o que Pedro disse para ele: tu não tens o que mesmo? Parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto. O coração dele não era o quê? Reto diante de Deus. Então, entenderam? Simão estava no grupo, mas não foi o Senhor que acrescentou Simão no grupo. Entenderam? Ele foi no oba-oba. Como tem muita gente por aí afora. Na primeira oportunidade que tiver, o que está lá dentro do coração do sujeito que não foi convertido, se revela. Se mostra. Aí, de repente, o sujeito parecia que era crente, mas não era nada. É o caso aqui, claro, no exemplo de Simão. Parecia que era, mas na primeira oportunidade, aquela sementezinha que estava no coração dele, o desejo de ser grande, de ser reconhecido, de ter poder, de ser uma pessoa grande, aquilo ainda estava dentro dele. E na primeira oportunidade que teve, aquilo aflorou. Né? Ou seja, quem realmente Simão era, ficou claro. Aí Pedro foi muito claro para ele. Pedro foi muito direto: olha, o teu coração não é reto diante do Senhor. Então, ou seja, se a gente fosse olhar assim, a gente, nossa, mas a igreja, ela estava crescendo, porque até Simão creu. Ela cresceu, entendeu? O aspecto que eu estou dizendo aqui, na verdade, a igreja Filipe estava pregando o evangelho, pessoas se convertendo, e Simão juntou o seu grupo, porque ele estava, como diz o texto, maravilhado pelos sinais que se faziam. Ele estava crendo só nos sinais. Ele estava maravilhado de ver Pedro, Filipe orar, as pessoas serem curadas, serem demônios expulsos. Estava maravilhado porque ele estava assombrado com os movimentos, só com a movimentação. Tem gente que gosta de movimento, não é assim? Tem movimento, meu camarada? Está todo mundo lá. É assim? Já viu como é que funciona? É assim mesmo. Tem movimento, meu camarada, o poder de Deus vai cair. Todo mundo vai. Foi o caso de Simão. Ele estava no movimento, ele queria só estar no meio do movimento. Mas ele não deixou o movimento entrar nele. Viu? Aí na primeira oportunidade que ele teve, ele revelou quem ele realmente era. Foi. O que a Bíblia diz? Jesus mesmo fala, pelos frutos se conhece, então você não está julgando. Você está vendo que julgar, o que a Bíblia fala de julgar? Né? O que é julgar alguém? Julgar, você se colocar na posição do juiz, julgar as ações da pessoa, ou a vida da pessoa. Eu não tenho direito de fazer isso, nem você, ninguém tem. Nós não temos direito de julgar os outros. Mas a Bíblia diz, por outro lado, que as ações das pessoas mostram quem eles são. Então você não está julgando. Porque julgar é você achar alguma coisa a respeito de alguém. Não é esse que é julgamento? Julgamento analisa um fato e faz um juízo sobre aquele fato. Isso aqui é julgar, né? De repente você chegou na igreja hoje 8h30, aí eu vou te julgar. Esse irmão é um crente ruim. Olha a hora que você chega na igreja 8h30, na hora do culto acabar. Eu estou te julgando, mas de repente eu não sei o que aconteceu contigo, de repente seu pneu furou. Sim? Então eu fiz um juízo sobre um fato de momento. Então eu estou julgando e eu não posso julgar. Agora, se eu sei que o camarada só chega atrasado todo curso, aí, ou seja, os atos dele já dizem aquilo, entendeu? Então, ou seja, só para você entender, para a gente resumir,
o juízo que você faz de alguém, nesse caso, você não pode julgar uma pessoa se você não conhece todos você não tem conhecimento de causa. Se você julgar alguém, você está sendo injusto no seu julgamento. Você pode estar julgando corretamente ou julgando incorretamente. Você pode emitir um julgamento sério, certo ou errado sobre alguém, só pelo exterior. Por isso que a Bíblia fala para você não julgar. É o texto que Ezequiel leu, você não pode julgar alguém. Agora, por outro lado, Jesus foi muito claro. Pelos frutos você conhece a árvore. A qualidade de vida da pessoa diz quem ele é, você não está julgando. O que ele faz já diz quem ele é. A maneira dele agir já diz quem ele é. Não é julgamento. Está claro, está claro. A pessoa não, parece que é crente, vive uma vida esquisita. Frequenta a igreja, mas bebe, fuma, rouba, prostitui, faz um monte de porcaria e diz que é crente. Você está julgando ele? Não, você não está julgando. Os atos dele estão dizendo quem ele é, ué. Você só está falando ou vendo um fato. Então, ou seja, nesse caso, é bíblico, uma forma que a palavra de Deus recomenda você aconselhar o irmão para que ele não se perca. Você vai lá e tenta salvá-lo. Fala a verdade para ele. Mostra, ó, meu filho, você está agindo assim, você está agindo assim, eu estou vendo os seus atos, não condizem com aquilo que a Bíblia ensina. Seria bom se você mudasse de atitude, se você mudasse de vida, de procedimento. Você está aconselhando a pessoa, você não está julgando. Né? Julgar é quando você não tem conhecimento de causa, você imagina ou faz uma ideia e emite um parecer sobre uma situação. Sem conhecimento de causa. Isso a Bíblia não dá direito de ninguém fazer. Só Deus não se pode julgar. Né? Pedro, na primeira carta dele, no 13, ele volta, e segue por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertai com as notações. Ele mesmo, como ele fez com Simão, Paulo admoestar. Ou seja, função nossa orientar a pessoa. O texto que você leu, Pedro foi muito claro. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu acho necessário admoestar você, mostrar o caminho, mostrar a verdade. Então, se, por exemplo, você está vendo alguma atitude na vida de alguém, você tem intimidade com ele, conhece a pessoa, e as ações dele não condizem com a Bíblia, se você tem oportunidade e intimidade para isso, é bom que você oriente a pessoa. Não é julgar, é orientar, é admoestar. Admoestar a pessoa é você levar ela a mudar de procedimento, a melhorar. Isso aqui é admoestar, não é bater. Você vai para o inferno, não presta, você é vagabundo. Não é isso. É você demonstrar, meu filho, não é bom fazer isso não. Deus tem algo melhor para você. Se você fizer assim, essa sua atitude, essa sua ação não é muito boa. Não está legal. Seria bom se você mudasse. Vamos ler a Bíblia? A Bíblia diz assim. Então você está admoestando a pessoa. Você não está julgando. Né? As ações já dizem quem ele é. Então, o fato ocorrido aqui com Simão nesse texto. A igreja estava crescendo? Sim, estava crescendo, mas a visão da igreja, como estou falando aqui desde o início, era a visão de pregar o Evangelho. Porque na gama e na sede de crescermos, as pessoas acabam abrindo mão de princípios, das verdades espirituais e aceitando as pessoas do jeito que elas estão, para crescer. Né? Batiza a pessoa de qualquer jeito. Não tem, não. A gente tem que crescer, não tem nem não. Depois Deus faz a obra. Não, Deus não é assim que funciona. Não é desse jeito que a Bíblia ensina. Você tem que pregar o Evangelho. A pessoa crendo no Evangelho, ela vem e se converte, muda de vida, e aí sim, ela vai entrar num processo. Como nós vemos aqui, olha. Pedro, em Atos 2, ao versículo 42, ele admoestou para os irmãos, lá no verso 40, verso 41, ó, salvai-vos desta geração perversa. E diz a Bíblia no verso seguinte, que os que de bom grado ouviram a palavra foram batizados. Naquele dia foram quase 3.000 que se converteram e foram batizados. E esse grupo permaneceu fiel, firme, amém? Firme. E a Bíblia diz que, como consequência dessa atividade da igreja, de pregar o Evangelho e falar a verdade, o Senhor acrescentava a igrejas que iam ser salvos, enquanto a igreja pregava o Evangelho. Então, é o que eu disse e vou repetir aí, você não vai achar isso em Atos e nem no Novo Testamento em lugar nenhum, essa visão pura de crescimento de igreja. Não tem que crescer, a gente tem que tomar conta do lugar todo, do país inteiro, a gente tem que ser a igreja mais forte, a igreja mais poderosa, maior. Existe gente com esses pensamentos por aí afora, está na televisão. Né? Tem gente com esse pensamento, que não, tem que crescer, tem que ser a igreja mais potente, a mais poderosa. Não, a visão bíblica não é essa.
Não é essa a visão. Quando você e eu pregamos o Evangelho, as pessoas serão salvas e elas serão acrescentadas à igreja. É um processo natural. Amém? O que não é natural? O que depende de esforço e de empenho? Você e eu pregarmos o Evangelho. Isso não é natural. Certo? Não é natural. Isso é algo, é esforço. Jesus mandou ir por todo mundo pregar o Evangelho. Então, quando você faz isso, o resultado disso, isso sim, é natural. Como resultado da pregação do Evangelho, pessoas se converterão. Amém? Pessoas serão curadas, pessoas serão salvas, serão transformadas como resultado da pregação do Evangelho. Como consequência, elas virão para a igreja, elas serão acrescentadas à igreja. Então, cuidado para que no seu coração e no meu não entre esse tipo de pensamento de só querer fazer a igreja crescer a qualquer custo. De qualquer maneira, tem que crescer, a gente tem que crescer e vamos crescer. Não é essa a visão. A visão é pregar o Evangelho e, como resultado da pregação do Evangelho, haverá crescimento natural na igreja. Amém? O resultado é certo, é líquido e certo. Olha bem, se você observar, vamos lá, mais aqui na frente. Hoje em dia acontece muito isso, né? Muitos irmãos chegam na igreja e oferecem o dinheiro, o pastor logo já pensa assim. Isso é bom. Deus salvou ele simplesmente para ajudar a igreja. Não é isso, irmão. Aí as pessoas que pensam assim, é a pessoa que quer fazer a igreja dele crescer. Entendeu? Não, irmão, o importante é dar o dízimo. O importante, meu camarada, é trazer o dízimo. Trouxe dízimo, trouxe oferta, não tem problema. Porque está abençoando a obra de Deus. Não está abençoando a obra de Deus, não. Está abençoando a igreja do camarada. Quer que a igreja dele cresce. Ele não está preocupado com a alma do sujeito, se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, se ele está mudando de vida. Ele não está preocupado, ele só quer que a igreja cresça. Não vem crescer de qualquer forma, então não importa. E a Bíblia recomenda outro tipo de atitude, também, atitude diferente. Você prega o Evangelho para que as pessoas sejam salvas. Aí o resultado é natural, grava isso. É natural, resultado da pregação do Evangelho. Naturalmente as pessoas serão salvas e vão ser acrescentadas à igreja. É o processo natural como resultado da pregação do Evangelho. Agora, se você e eu não pregarmos, isso não acontece. Aí sim, no sentido, assim, só para se ilustrar, aí a igreja não cresce, né? Se você não pregar o Evangelho, não vai crescer, ou seja, não vai ter vidas que serão salvas e que serão acrescentadas à igreja. Agora, se você pregar o Evangelho, se eu pregar o Evangelho, o resultado disso, naturalmente, as pessoas serão acrescentadas à igreja pelo próprio Senhor. Aí haverá conversão genuína, amém? Olha um outro exemplo aqui, ó, em Atos capítulo 10. Atos 10 tem outro aspecto interessante para a gente poder analisar aqui. O texto fala sobre a conversão do centurião Cornélio. Diz o verso 1, Atos 10, verso 1. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Diz o verso 3 que ele, a quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está junto com o certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Como que termina o verso número 6? E ele te dirá o que deves fazer. Amém? Cornélio era um centurião, estava lá morava em Cesareia, era um soldado romano, né, a corte italiana, um soldado romano, um comandante lá, de uma guarnição, fiel nas suas orações a Deus, mas não era, o que ele não era? O que o Cornélio não era? O que ele não era, irmão? Pode falar que é isso mesmo. O que ele não era? Salvo. Cornélio era salvo? Não.
as orações das esmolas, disse Deus, olha, subiram para a memória. Deus sabe quem é você, Ele te conhece. Então, para te ajudar, olha o que Deus fez, Cornélio, para te ajudar, né, você não se perder, as suas esmolas e orações não ficar sem valor nenhum, então eu vou te falar, tem um rapaz aqui perto, manda chamar ele, chama Pedro, para que ele venha na sua casa, e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Até então, Cornélio não era salvo. Pedro estava em Cesareia, né, visitando os irmãos lá em Cesareia, hospedado na casa de um crente, o Simão, até chamava Simão como ele também, o curtidor, estava lá Pedro. Você conhece a passagem, Pedro estava lá na casa, Pedro dormiu, o Senhor deu um sonho para Pedro, uma visão que ele viu um lenço grandão, aberto, cheio de animais impuros, e aquela voz que dizia, Pedro, levanta, mata e come. Pedro, não, gente, eu sou judeu, fiel, eu não posso comer essas porcarias, essas imundícias, esses animais impuros, de jeito nenhum. E a visão foi assim 3 vezes. E o Senhor, na visão de novo, não te faças tu impuro aquilo que eu santifiquei. Pedro ficou, né, acordou, ficou assim meio atônito, né, com aquela situação, com aquela palavra, não entendeu nada, de repente alguém bate na porta, conhece o texto. Né? Os amigos de Cornélio, os enviados de Cornélio, acharam a casa. Olha só, enquanto os amigos de Cornélio, então os empregados de Pedro, estavam indo lá na casa de Pedro, nesse meio termo, Deus dá uma visão para Pedro, enquanto eles estão chegando. De maneira que quando eles batem na porta, Pedro tinha acabado de acordar da visão. Olha o texto para você perceber. Não foi na noite anterior, não, foi imediato. Deus, ele trabalha assim, irmãos. Deus, ele costura as coisas para que tudo dê certo e funcione. Amém? Quando Pedro termina de ter a visão, alguém está batendo na porta. Imediatamente assim, parece que está tudo combinado. Né? Pedro está lá pensando na visão. De repente, quando ele está pensando, alguém bate na porta. Que está Pedro aí? Tal de Pedro? Aí, tal de Pedro está na nossa casa aí? Está. Enquanto bate na porta, o Espírito Santo vai e fala com Pedro. Sabia que Pedro não ia de jeito nenhum, né? Pedro é judeu daquele pé roxo, ir na casa do gentio, mas nem pago. Então aí 3 homens que te buscam, você vai com ele, porque fui eu que mandei. Deus no negócio. Aí Pedro ouviu a história e foi na casa de Cornélio. Você conhece o resto da história, né? Quando Pedro chegou lá, o que Pedro fez? Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio. Ele pregou o Evangelho, falou o Evangelho, pregou o Evangelho. E enquanto ele estava falando de Jesus Cristo, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e todos foram batizados pelo Espírito Santo. Foi o primeiro grupo de gentios batizados pelo Espírito Santo na história da igreja. Pedro não estava lá batendo de porta em porta, presta atenção, hein? Batendo de porta em porta para evangelizar, não estava não. Viu? Estava tudo na casa do irmão. Aí Deus, ele fez as coisas acontecerem. Deus fez as coisas acontecerem para que Pedro fosse na casa do centurião Cornélio. Senão Pedro jamais ia na casa do gentio, é ruim dele ir na casa dos judeus. E um gentio não ia de forma alguma. Deus fez acontecer. Você não vê nesse texto aqui nenhuma visão de crescimento da parte de Pedro. Pedro está quem fazer a igreja crescer lá em Cesareia? Não estava interessado nesse tipo de crescimento. Ele estava lá, provavelmente, na casa dos irmãos, pregando o Evangelho, fazendo uma obra que era comum ele fazer isso, né? Mas não estava com aquela visão de fazer a igreja crescer. De repente, Deus entra no negócio para que alguém mais seja salvo. E o Senhor acrescentou Cornélio aonde? Na igreja. Por causa de quê? Porque Pedro foi lá e pregou o Evangelho. Foi isso que o Senhor disse para Cornélio. Chama Pedro que ele vai te dizer o que você tem que fazer. O que Cornélio tinha que fazer? Aceitar Jesus, conhecer que Jesus é o Salvador. Pedro falou de Jesus, ele ainda foi batizado com o Espírito Santo, a família inteira se converteu e foi uma bênção. Porque o Evangelho foi anunciado, foi pregado. Então grava isso. O resultado da pregação do Evangelho é conversão, é salvação de almas. E naturalmente esses que forem salvos serão acrescentados à igreja. Amém? Então, tiremos da nossa cabeça aquela ideia pura e simples de fazer a igreja crescer. Não, tem que fazer a igreja crescer.
Aí a pessoa começa a fazer mundos e fundos para a igreja crescer. Não é esse o alvo, gente. Não é esse o tipo de trabalho. O seu trabalho é pregar o Evangelho. O meu trabalho é pregar o Evangelho. Não é para fazer a igreja crescer, é para ganhar almas para Cristo. Amém? É para que as pessoas sejam salvas dessa geração perversa, para que não vá para o inferno, porque a Bíblia mostra com clareza que o inferno é real. O inferno é real. Jesus, ele disse isso. Mateus, capítulo de número 10, deixa eu ver se é o 10 mesmo. Isso, capítulo 10 de Mateus, abre lá. Mateus 10, versículos de número 28. O que diz o texto aí? E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? O que esse texto diz para você com clareza, irmãos? Com uma palavra bem simples para você resumir. O inferno é real. Viu? O inferno é real. Jesus falou assim, olha, vocês não precisam temer quem mata o corpo e não pode matar a alma. Vocês têm que temer outro. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É esse que tem que temer, a Deus. Né? Porque o inferno é real. O inferno é real. E quem não tem Jesus está indo para esse lugar. Então, quando você prega o Evangelho para alguém, qual que é a sua visão? Qual que tem que ser a minha visão? Livrar as pessoas do inferno. Olha o que Judas escreve. Abre a sua Bíblia lá. Judas, antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia. Judas, ele sai, fala uma palavra muito séria, que faz bem você e eu atentarmos para o que ele diz. Só tem um capítulo, não? Capítulo 1, versículo de número 22. 22. Vamos ler a partir do verso 20, tá bom? 20 ao 23, para a gente entender o contexto de que ele fala. Judas, verso 20, 21, 22 e 23. Todos acharam? Amém? Olha o que diz o texto. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que diz o verso 22 aí? E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando. O que mais? Tendo dele misericórdia com temor, Aborrecendo até a roupa do instado. Observou qual deve ser a nossa atitude quando você prega o Evangelho? Olha o que ele diz aqui, olha. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Salvai alguns. Arrebatando-os de que mesmo? Do fogo, do juízo. Tirando-os do juízo, do fogo. A pessoa ser lançada no inferno. Porque isso é fato e é real e vai acontecer. Então a visão nossa não é simplesmente fazer a igreja